jaca já diminuiu. Tem que sair daqui a que horas? Agora são 10 para as 11. Ok, tá certo. Que quando me ligou o Muxanga de manhã, disse que vocês viriam às 8h30. Então eu estava à espera de vocês desde as 8h30. Mas claro que eu não deixei de fazer as minhas coisas, mas estava sempre atenta para ver se a porta batia. Então vocês dividiram-se em vários grupos para fazer diferentes visitas, é isso? Neste momento aqui estão dois grupos. Uns iam visitar um programa da Agradecida e uns iam visitar o fórum. Mas como este programa de vocês depois foi em frente, eles não são disponíveis no momento, então vim com outro grupo. Tá certo. Eu fazia parte desse tal grupo. Que é o HIP. Ok. E tem um outro grupo que foi para um outro lugar? Sim, para mim. Tá certo. Fantástico. Vocês são quantos que estão na conferência? 20 e tal. Uau. 30 países. Yeah. Muita mobilização. Ok. Bom, talvez comece a falar um pouco o que é o Fórum Mulher e isso vai responder um pouquinho à expectativa de alguns que levantaram questões específicas em volta disso. Nós, Fórum Mulher, somos uma rede de organizações. Nós temos nome. Pois é, Karina, pode começar? Karina do Lobo, assistente do programa de participação política do Fórum Mulher. E um bocado de transição. Absolutamente. A Karina é sempre nossa salvadora quando temos essas situações e quando temos também documentos que a gente precisa traduzir, com coisas que ela lida facilmente com a língua inglesa e portuguesa, talvez outras também, né? Mas essas duas. É? Eu te acredito, Dita, aproveita. Ok, que bom. Então, eu sou Graça Samo, sou diretora executiva aqui do Fórum Mulher. Temos várias colegas, outras que estão aí dentro, mergulhadas nas suas agendas e outras estão fora em outras reuniões. Em condições normais, quando temos visitas dessa natureza, gostamos de estar em grupo para podermos trazer diferentes perspectivas sobre nós e sobre o nosso trabalho. Mas esta altura do ano é muito complicada, é muita coisa acontecendo. Então, estou a receber-vos agora com a Karina aqui. Como eu dizia, o Fórum Mulher é uma rede de organizações. Nós congregamos agora cerca de 80 organizações membros, que são de diferente natureza, organizações comunitárias de base, ONGs nacionais e estrangeiras, sindicatos, por parte de comitês de mulher trabalhadora dentro dos sindicatos, portanto, os vários sindicatos que a gente tem, e algumas entidades também estatais, como o Ministério da Mulher, Ministério da Coordenação e Ação Ambiental, são organizações ou instituições afiliadas ao Fórum Mulher pela natureza do seu trabalho. Mas nós somos uma organização genuinamente sociedade civil, por isso essas entidades estatais que de alguma forma são afiliadas ao Fórum só estão como membros atuantes quando nós temos mobilizações, marchas e tudo mais, nós articulamos. E quando temos ações de advocacia também podemos envolver algumas dessas entidades, mas no nível nosso de gestão e de governação só congregamos organizações de sociedade civil, associações de mulheres. Nosso nome é Fórum Mulher, mas se verificarem o nosso símbolo, não tem nada com o símbolo aqui, está ali. O nosso símbolo tem coisa de homem e de mulher, que significa que nós trabalhamos com homens e mulheres, mas somos uma organização de mulheres, organização feminista acima de tudo. O que isso significa? Significa que nós podemos ter homens e mulheres no nosso trabalho, podemos envolver homens e mulheres, mas o nosso objetivo é o empoderamento da mulher, é trabalhar direitos humanos das mulheres. O nosso foco, alguém perguntava quais são os objetivos do Fórum Mulher, é trabalhar em defesa dos direitos humanos das mulheres e da igualdade de gênero, empoderamento da mulher em primeiro lugar. Isso significa que na nossa Constituição e na nossa estrutura, ao nível de governação sênior, só podem ocupar lugares as mulheres. Não podemos ter um diretor executivo no Fórum Mulher, está fora de cogitação. Não podemos ter uma presidente do conselho de direção, um homem, está fora de cogitação, né? Que são os lugares cimeiros disso.
Mas nas outras funções, como vice-presidente, já tivemos um vice-presidente homem, para quem conhece o Dr. Diogo Milagre, ele foi vice-presidente do Fórum. Então, tanto isso nos evidencia como organização feminista, em primeiro lugar, e de defesa dos direitos humanos das mulheres. Quando a gente fala de organização feminista, as pessoas às vezes ficam um pouco assim, porque há muita confusão em volta do termo feminista. Mas ser feminista é defender direitos humanos das mulheres, independentemente da sua raça, da sua origem, da sua cor, da sua orientação religiosa, enfim, da sua classe, por aí fora. E para nós, por sermos uma organização feminista, afirmamos-nos por essa forma de dizer que as mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos com autonomia e que possam tomar decisões sobre as suas próprias vidas e que podem ser olhadas como sujeitos com capacidade, com autonomia para tomarem controle das suas próprias vidas. E elas têm que tomar controle das suas próprias vidas e não ter os homens a fazerem isso por elas. Então, por isso... E quando falamos em defesa dos direitos humanos das mulheres, a defesa dos direitos humanos das mulheres sem preconceito. Porque muitas organizações vão dizer, somos defensores de direitos humanos, mas quando chega a questão de ter que discutir a autonomia das mulheres, começam a dizer, mas a nossa cultura, mas a nossa tradição, porque as mulheres não sei que tem que ser lobulada porque a tradição, porque as mulheres não podem abortar porque a religião, para nós não existe. Direitos humanos das mulheres são direitos humanos universais, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de acordo com as convenções de defesa dos direitos humanos e por aí fora. Então, esses preconceitos fiquem lá fora da porta, a partir da altura que a pessoa entra aqui e abraça esta causa, tem que estar livre e aberta para defender esses direitos. Senão, não faz parte de nós, não é? Claro que quando nós nos congregamos, essas organizações, esses movimentos todos, é difícil saber como é que cada um pensa e age. Às vezes as pessoas aqui no coletivo dizem, sim, eu sou a favor, eu luto pelos direitos das mulheres, mas na hora da verdade de ter que assumir, vacilam. Mas sabemos que é todo um processo de construção, é todo um processo de amadurecimento, até que as pessoas possam, né, assumir a sua causa de luta. Né? E nós trabalhamos para capacitar, para ajudar a que as mulheres tenham a capacidade de argumentar. Por que as mulheres têm que ter liberdade? Por que as mulheres têm que ter autonomia? Esse conjunto de questões. Agora, o que nós fazemos? Nós trabalhamos... Esse banner aqui, ou esse roll-up, simplesmente mostra uma vertente do nosso trabalho, direitos econômicos. Nós temos 5 áreas programáticas. Uma é de violência, que é de combate à violência de género. A outra é que a gente chama de economia de género, mas na verdade é economia feminista. Depois temos direitos sexuais e reprodutivos e educação não sexista. Temos participação política e fortalecimento institucional. Porque nós pensamos que todas essas questões, ou toda a componente de direitos que diz respeito a cada uma dessas 5 áreas que eu mencionei, precisam ser interligadas. A gente não vai combater violência só e dizer que está tudo resolvido. Porque enquanto as mulheres estiverem economicamente dependentes, não têm condição de confrontar muitas vezes todas as forças que as oprimem. Então, precisamos pensar na perspectiva do qual é o espaço das mulheres na economia e como é que as políticas públicas podem melhorar a condição econômica, contribuir para melhorar a condição econômica das mulheres. De uma maneira geral, em todas essas vertentes que nós falamos, o foco principal que a gente dá é o de advocacia. Advocacia para mudar as políticas públicas, para reformar as leis, para mudar as leis, porque nós todos sabemos, nossos países, somos todos de países africanos, estamos aqui, vimos de uma história de legislação colonial, legislação totalmente retrógrada, legislação que não respeita a igualdade entre mulheres e homens. Então, a primeira questão para nós é olhar para o aparato legal, até que ponto é que as leis dão condições para que as mulheres possam ter usufruto dos direitos. Por isso, a maior parte do nosso trabalho está voltado à advocacia para a mudança de leis. Trabalhamos muito para a mudança da lei, para a reforma da lei de terras. Fomos nós que dissemos que as mulheres têm que ter direitos iguais aos homens na lei de terras. E a lei de terras é muito positiva na forma como ela está construída.
depois tem os desafios da implementação, que isso é outra coisa. Depois a lei de família, que foi aprovada em 2004, vocês todos devem saber. Também foi nossa bandeira lutar para que mulheres e homens tivessem direitos iguais na lei de família. Talvez para vocês terem ideia, porque algumas dessas coisas que a gente fala, vocês não têm ideia. Mudar uma lei de família em Moçambique significou o quê? Significou dar autonomia às mulheres, por exemplo, dizer, uma mulher pode decidir casar a partir dos 18 anos, igualmente ao homem. Antigamente a gente tinha diferença, a idade nobel para homem e a idade nobel para mulher. A lei de família veio equilibrar essas questões. Outra questão extremamente importante, no Código Civil passado, porque quando não tínhamos a lei civil, a lei de família, o que funcionava era o Código Civil. As mulheres, para poderem registrar os seus filhos, tinham que ter a anuência do pai da criança, ou não, porque muitos atropelam e fogem, né? Então as mulheres não tinham como registrar os seus filhos, tinham que ter a anuência do seu pai ou do seu irmão mais velho, ou até mais novo, mas tinha que ter figura de homem, para uma mulher poder registrar seu filho e reconhecer o seu filho ou a sua maternidade, tinha que ter a presença de um homem que pudesse assumir esse papel ou testemunhar a favor disso. A lei de família veio abrir inovações e essas possibilidades de que as mulheres pudessem tomar essa... Parecem coisas pequenas, mas dizem muito. Quanta mulher não teve filho e teve que registrar como filho de pai incógnito, ou então não poder registrar porque tem que esperar primeiro o pai ou o marido ou o tio ou não sei o que para poder lhe dar essa força. Então, é muito importante ter o aparato legal a dar essas possibilidades. E mais recentemente a lei de violência doméstica, não é? Que foi a nossa bandeira mais recente, dizer violência doméstica tem que ser considerado crime público. E foi uma luta de 10, quase 12 anos para nós conseguirmos isso. E foi um trabalho que foi feito pela sociedade civil, liderada pelo Fórum Mulher. Então, lutar a advocacia para mudar as leis e para influenciar também as políticas públicas, porque a gente pode ter leis, mas as políticas públicas através das quais são financiados programas para mudar a condição de vida das pessoas, se não estão também atendendo à questão de direitos humanos das mulheres, não tem como a gente chegar lá. Então, essas são as principais vertentes. Então, portanto, a advocacia para mudar políticas e legislação e a componente de informação e comunicação. Porque precisamos fazer com que... Pode usar a minha caneta porque eu quero ver as minhas notas. Precisamos assegurar que as pessoas, essas leis não fiquem no papel. O mais importante e o mais crucial para as mulheres é a questão do acesso à informação. As mulheres saberem que têm direitos, são sujeitos de direitos. E esse é um trabalho bastante... Quando uma mulher começa a saber, afinal eu posso, afinal isso existe, afinal... Ela tem muito mais capacidade, muito mais confiança e muito mais segurança para tomar qualquer atitude, para tomar qualquer medida em seu próprio benefício e talvez em benefício de outras mulheres à sua volta ou dos seus próprios filhos e por aí fora. Então, a questão da informação para nós, trabalhamos muito produzindo informação. Temos muita brochura, legislação que a gente traduz, que a gente simplifica e depois muitos seminários de formação, de capacitação, palestra aqui, eu sei que é o nosso cotidiano. A gente passa a vida fazendo esse tipo de coisa. E pronto, portanto, trabalhar com comunicação social é também um desafio bastante que a gente procura abraçar bastante. Tinha uma questão que o colega primeiro colocou, como é que nós trabalhamos envolvendo homens, como é que nós trabalhamos o empoderamento da mulher. Talvez o empoderamento da mulher a gente trabalha através disso mesmo. Primeiro acesso à informação, depois formação para que elas sejam capazes de desenvolver habilidades para lutar por si, para lutar, sobretudo para trabalhar em grupo, para se articularem com outras mulheres, porque muitas vezes o que acontece com as mulheres é que elas vivem muito reservadas, muito confinadas, porque o espaço delas é o doméstico. Então, no espaço doméstico, você interage com as panelas ali. O máximo você pode cantarolar para si sozinho. E numa sociedade onde há tendência das mulheres serem oprimidas, se você tem um marido que não gosta de se ver feliz, a primeira coisa é dizer, você está a cantar muito hoje, o que aconteceu? Está a festejar o quê? Então, muitas vezes elas são aquelas que são criadas simplesmente num contexto de terem que estar muito oprimidas, muito fechadas em si mesmas. As suas histórias são conhecidas só por si, não têm oportunidade para dialogar e para abrir o coração e falar dos seus sentimentos e por aí fora.
As nossas formações, nós colocamos esta mesa em forma de semicírculos, porque não sabíamos quantas pessoas vinham, contávamos com um grupo muito maior. Mas em condições normais, nós estamos em forma de círculo. Todos nós olhando uns com os outros, as nossas formações fazemos assim. A melhor formação para nós é aquela que não tem papel, não tem caneta. A gente coloca as pessoas em roda para interagir através do teatro, através de fazer as mulheres falarem, contarem suas histórias de vida, e aos poucos elas vão se descobrindo e vão descobrindo o potencial que têm entre si. Como é que nós trabalhamos com homens? Nesse trabalho que nós fazemos, envolvemos homens. São poucas as situações em que nós fazemos formação exclusivamente para a mulher. Se nós vamos a uma comunidade e estão mulheres e homens, a gente trabalha com mulheres e homens. Mas existem formações que são específicas e exclusivas para a mulher.